Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. Delegado afirma que terroristas planejavam explodir o viaduto da rodoviária. Câmara nas cidades. Deputados distritais comemoram os 164 anos de Planaltina, debatendo as principais demandas da região. Inserção no mercado de trabalho. Projeto de lei quer qualificar jovens para atuação na área cultural. Decisão do GDF de cobrar por estacionamento em locais públicos gera polêmica. Deputados distritais defendem mais debates sobre a proposta. Brasília, capital das bikes. Deputados distritais defendem emendas parlamentares para ampliação de ciclovias. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de agosto. A última semana na Câmara Legislativa trouxe uma boa notícia para os professores da rede pública de ensino. Na sessão do dia 15, o plenário da Casa aprovou a incorporação de 2 gratificações salariais ao vencimento básico da categoria. O processo se dará em 6 parcelas semestrais, com conclusão em janeiro de 2026. Vale lembrar que a incorporação foi um compromisso assumido pelo GDF em maio para colocar fim à paralisação da categoria. Somadas, as gratificações que serão incorporadas correspondem a aproximadamente 30% da remuneração dos professores. Também no dia 15, a decisão do GDF de reajustar o plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal foi duramente criticado pelo deputado Gabriel Magno, que chegou a apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar a medida. O reajuste será cobrado a partir de setembro, com um aumento médio de 20% nos valores pagos pelos servidores. Dá 6% com uma mão e tira 22,5% com outra, sem apresentar os cálculos autoriais do plano de saúde, sem justificar a necessidade, sem passar pelo Conselho de Administração do INAS. Então, uma portaria completamente ilegal. Não cumpre as normas técnicas. A poluição do rio Melchior também mobilizou os distritais na sessão do dia 15. A deputada Paula Belmonte relatou ter visitado comunidades situadas às margens do rio, onde constatou enfermidades provocadas pela poluição entre os moradores. A parlamentar defendeu a instalação de uma CPI para investigar as responsabilidades pelo problema. O feminicídio da agente Valdéria da Silva Barbosa, morta a facadas pelo ex-companheiro, também repercutiu no plenário no dia 15. Diversos distritais foram à tribuna lamentar o ocorrido e reforçar o compromisso da Câmara Legislativa com o combate à violência contra a mulher. Absolutamente ninguém está livre do feminicídio ou está livre de ser vítima de qualquer tipo de abuso ou agressão. E só reforça a nossa luta e o desejo dessa casa, que já tem demonstrado o seu respeito pelas mulheres e a sua preocupação para que a nossa luta se intensifique. O assassinato de Valdéria também foi lembrado em solenidade no dia 17, quando o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, homenageou os policiais responsáveis pela elucidação do crime. No dia 16, profissionais de saúde contratados de forma temporária pelo GDF tomaram as galerias do plenário da Câmara Legislativa. Eles vieram participar de uma comissão geral idealizada pelo deputado Gabriel Magno para debater a situação dos contratos mantidos pela Secretaria de Saúde. O pleito dos profissionais é que os contratos sejam renovados emergencialmente, garantindo assim a continuidade do atendimento de saúde e também a manutenção de milhares de empregos. Durante o debate, deputados da base governista e representantes do GDF garantiram que a secretaria está trabalhando para renovar as contratações. O governador Ibanez, ele tem demonstrado nas suas ações que realmente ele tem compromisso com o servidor público do Distrito Federal. Como líder do governador, é porque eu despacho com ele, eu realmente sei do que ele é capaz de fazer pelas categorias de servidores públicos e nós estamos nos comprometendo a analisar tudo que é possível dentro das categorias que aqui estão apresentando as suas propostas. No dia 17, o presidente da CLDF se reuniu com representantes de associações de moradores da Ponte Alta Norte, localizada na região administrativa do Gama, para debater o processo de regularização fundiária
diária de áreas ocupadas na localidade. O encontro contou com a participação do deputado Rogério Morro da Cruz e de representantes do governo, enquanto os moradores cobraram o fim das derrubadas de casas e a regularização das áreas ocupadas. Representantes do GDF esclareceram que as ações ocorrem em combate à grilagem de terras e contra a ocupação de áreas verdes. A oitiva da CPI dos atos antidemocráticos da quinta-feira, dia 17 de agosto, foi com o delegado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro Cardoso, que compareceu na condição de convidado. Ele é o titular do departamento responsável por combater a corrupção e o crime organizado na capital. Cardoso foi quem iniciou as investigações sobre os atentados em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado e a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto na véspera do Natal. Segundo o delegado, na noite do dia 8 de janeiro, após as invasões das sedes dos 3 poderes da República, a Polícia Civil prendeu 206 pessoas. A maioria foi autuada com base no crime de golpe de Estado, previsto no Código Penal. Naquele momento, os elementos que foram apresentados, que seriam aí os depoimentos dos policiais militares, os interrogatórios daquelas pessoas, imagens que a gente observou também, isso estava passando ao vivo na TV, e também o contexto daquilo ali, a nossa convicção foi de que essas pessoas tiveram participação no crime de golpe de Estado, e por isso foram autuadas. Por ser um crime de competência de investigação federal, os processos passaram para a responsabilidade da Justiça Federal. O deputado pastor Daniel de Castro reforçou a necessidade da CPI trabalhar com base na individualização das condutas. Essa narrativa que nós queremos que ela seja real aqui nessa CPI. Você individualiza a conduta, os atos, para depois você encaixar esses atos verdadeiramente nas pessoas que praticaram os atos. Aí sim você pratica a justiça. Esses merecem, sem dúvida nenhuma, serem condenados pelo Estado. E com a condenação forte mesmo. Por quê? Para que a gente nunca mais veja acontecer na capital do Brasil o que aconteceu principalmente no dia 8 de janeiro. Leonardo de Castro mencionou que Armando Valentim, uma das pessoas presas por conta do dia 8 de janeiro, disse que parte do grupo chegou a comentar sobre a possibilidade de explodir também o viaduto da rodoviária central de Brasília. Chegaram a conversar no acampamento. Para estourar, implodir o viaduto da rodoviária? Colocar um explosivo no viaduto da rodoviária do Central de Brasília. Ele disse que isso foi cogitado lá entre esses organizadores. O que eu posso acrescentar é que isso também constou em alguns outros depoimentos, esse planejamento, essa conversa, essa cogitação dentro do acampamento de colocação de explosivos e incêndio a veículos e prédios. O deputado Tiago Manzoni repercutiu na CPI a informação de que o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do atual governo, teria alertado a Agência Brasileira de Inteligência sobre o que estaria por vir e que não teria tomado as medidas adequadas para impedir os atos extremistas. Imagina alguém, olha que coincidência, alguém que informa sobre o perigo e dispensa o pelotão. Eu quero só relembrar que, por força normativa, o Gabinete de Segurança Institucional está vinculado diretamente à Presidência da República. Eu não sei onde vai dar a investigação, mas a partir de hoje o general Gonçalves Dias, ou de ontem, não sei bem, ele está no inquérito que investiga o dia 8 de janeiro. Se essa investigação for efetuada a contento, eu imagino que a gente vai descobrir quem mais se omitiu. Além desses aqui da esfera do Distrito Federal. O próximo depoimento da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa será com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. A oitiva está marcada para as 10 horas do dia 24 de agosto. Outro personagem que pode comparecer à comissão é o hacker Walter Delgatti, que teria participado de discussões sobre a viabilidade de quebrar a confiança do processo eleitoral brasileiro. A convocação do hacker Delgatti, ela vai ser, presidente, por isso eu peço a Vossa Excelência que coloque na próxima sessão, fundamental para essa comissão parlamentar de inquérito, para que a gente possa investigar a camada política do golpe.
A camada política do golpe, onde ele foi tramado. Onde tentaram tramar um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Os trabalhos da CPI estão previstos para terminar em setembro, mas o presidente da comissão, deputado Chico Vigilante, disse que as atividades devem ser prorrogadas. Dado o número de pessoas que faltam ser ouvidas ainda, e o material já compilado, que precisa de um bom relatório, eu vou propor a prorrogação da CPI por mais 90 dias. A cidade mais antiga do Distrito Federal, Planaltina, foi palco de mais uma edição do programa Câmara nas Cidades. Ao comemorar 164 anos de criação, a região recebeu moradores, lideranças comunitárias e autoridades. Também foram oferecidos serviços à comunidade. Em 2 dias de eventos, os deputados tiveram a oportunidade de ouvir as principais demandas da população, propor soluções e apresentar resultados. Planaltina tem alguns problemas estruturais, inclusive a questão da ampliação, regularização, né, o maior número de empreendimentos que possa atender os filhos de Planaltina. Então são vários problemas, Alexandre, para que a gente transforme esses problemas em soluções. Demandas que aqui hoje foram citadas, como a questão do estádio Adonir Guimarães, já há um conhecimento do Executivo e um alinhamento com a Secretaria de Esportes, juntamente com as administrações. Uma coisa que chamou muita atenção é que nas escutas que aconteceram previamente a essa aqui, o transporte público foi uma grande demanda da comunidade planaltina. Enquanto presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Transporte e Mobilidade Urbana, a gente reafirma esse compromisso que a gente tem feito de fiscalizar, acompanhar e buscar melhorias para esse setor também na região. Nesta edição do Câmara nas Cidades, a educação, a assistência social e a saúde ganharam destaque. A população pediu melhorias no hospital regional e a construção de creches e de unidades de tratamento em saúde mental. Falta de construção de escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, escola de ensino superior, principalmente escola infantil e creche no centro habitacional que não tem. Nesse segundo semestre, ficaram muitas crianças sem estudar por falta de escola. Hoje eu estou defendendo a pauta da necessidade de ter um CAPS aqui em Planaltina, que é para criança e adolescente, ajuda a cuidar da questão da saúde mental dos nossos adolescentes. A gente tem uma demanda muito grande aqui em Planaltina, também do CAPS AD, que é para adictos de álcool e drogas. Aqui em Planaltina a gente tem uma demanda muito grande e o atendimento mais próximo que a gente tem é em Sobradinho. Já os moradores de Arapuanga, uma região que se separou de Planaltina, também vieram até aqui para pedir pronto atendimento em saúde e creches. A principal demanda da população da cidade do Arapuanga é saúde pública. A construção da unidade de pronto atendimento, a UPA. É uma cidade que tem uma altíssima densidade demográfica e altíssima vulnerabilidade social. Então lá já são mais de 50 mil habitantes e a gente só tem uma UBS e meia para poder atender toda essa demanda. Hoje a gente tem um déficit de quase 500 crianças na espera por uma creche no Arapuanga. E esses são números só registrados junto à regional. Tem muito mais do que isso. Eu arrisco a dizer que a gente tem pelo menos o dobro de necessidade. A sessão itinerante também foi um momento para celebrar a história e as tradições de Planaltina. Fundada em 19 de agosto de 1859, a cidade recebeu a pedra fundamental para a construção da capital do país em 1922. A cidade hoje, nessas datas comemorativas, sábado ela comemora 164 anos. Então a Câmara na cidade, os deputados aqui na cidade, escutando a demanda da comunidade, escutando a demanda de cada líder social, de cada bairro, isso aqui para a gente é um presente enorme. Esse Câmara da cidade, dentro de Planaltina, na comemoração dos seus 164 anos, é um momento histórico. Um momento em que os moradores participaram intensamente. A comunidade e os deputados aprovaram os trabalhos em Planaltina.
Mais uma vez, o parlamento se aproxima da comunidade para que possa ouvir aí as suas necessidades, os seus anseios e que a gente possa transformar isso em realidade, em soluções para os seus problemas. É um evento fantástico, sabe? Porque a gente consegue entrar com um contato muito mais próximo com a população do que no dia a dia no plenário. E quando você vê um problema de perto, parece que desperta alguma coisa dentro de você, que você corre atrás para tentar resolver esse problema com mais celeridade. A próxima edição do projeto Câmara nas Cidades vai ser em Fercal, nos dias 14 e 15 de setembro. Estes jovens do Centro de Ensino Fundamental 1 do Guará visitam a Câmara Legislativa pela primeira vez. No foyer da casa, tem um contato direto com a criatividade das obras culturais. Eu acho importante a cultura na nossa vida simplesmente porque é algo nacional, regional, depende de vários povos diferentes, de cidadania, essas coisas. Então, ter esse contato é importante para os adolescentes, crianças. Essa interação dos jovens com espaços de cultura pode em breve se transformar em lei. Está em tramitação na Câmara Legislativa projeto de lei que tem como objetivo dar protagonismo ao jovem na área cultural. A proposta, de autoria do deputado Robério Negreiros, cria o programa Jovem Monitor Cultural, destinado prioritariamente a jovens de baixa renda, com a concessão de bolsas e a qualificação para o jovem atuar em diferentes espaços culturais da cidade. Nós temos aí muitos jovens, principalmente nas cidades satélites, sem uma questão de ocupação, sem um ofício, e é muito importante essa questão cultural, o fomento na atividade cultural do governo, e para que o governo possa fazer um edital de seleção para que esses jovens possam participar dessa interação até com os órgãos públicos, a interação com a comunidade, usando os espaços públicos voltados para a questão da cultura, que nós temos esses espaços de convivência entre a comunidade, e tratando principalmente do fomento das atividades numa gama muito extensa e fazendo ainda uma correlação com várias atividades, envolvendo até atividades da questão do primeiro emprego, da questão de cursos e envolvendo principalmente essa questão cultural no cotidiano das pessoas. A experiência do Jovem Monitor Cultural já deu certo em outros estados. Na capital paulista, existe um projeto semelhante que se tornou a maior política pública de formação cultural da juventude da América Latina. Esta professora de artes entende que o contato direto dos jovens com os espaços culturais deve começar cedo. Muitos deles têm muitos talentos e, por vezes, não é incentivado, né? E eles ficam com muitas dúvidas sobre como atuar no mercado de trabalho, embora sendo muito jovens. Então, tendo incentivo para que eles saibam se colocar, desempenhar os talentos deles desde cedo, né? Se tiver políticas desde cedo, desde criança, adolescência, já ajuda bastante eles a entenderem o caminho que eles têm que percorrer. Tendo contato diretamente com obras, com arte, com a cultura especificamente, eles já vão entendendo que caminho eles podem seguir e já vão estudando, né, aprimorando os conhecimentos deles. Você vai ter que aprender a socializar, conviver com pessoas, aprender a tomar mais responsabilidades na sua vida, porque até então você era o quê? Uma criança, você só arcava com as regras da sua mãe e da escola. Mas ter regras sobre o trabalho e comportamento é bem importante, porque eles vão começar a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar e precisa aprender a se comportar diante de outras pessoas e situações. Já ajuda na responsabilidade, né? Porque a pessoa, quando vai ficando mais velha, tem responsabilidade, tem que cumprir com elas. O programa Jovem Monitor Cultural prevê a participação de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de ações afirmativas. A capacitação vai ocorrer em cursos práticos e teóricos sobre gestão cultural. Segundo o texto do projeto de lei, haverá processo seletivo e a concessão de bolsa mensal para alimentação e transporte.
O projeto está em análise nas comissões da Casa, antes de seguir para a votação em plenário. Uma decisão de grande impacto social e financeiro está para ser tomada pelo governo do Distrito Federal. É a implantação do projeto Zona Verde. Em outras palavras, a cobrança por vagas em estacionamentos públicos na região central de Brasília. O assunto foi debatido na Câmara Legislativa em plenário e tem gerado dúvidas e polêmicas. O processo de cobrança de estacionamentos, de políticas de desestímulo do uso de carros são importantes. Acho que o governador acerta no mérito de propor uma política que tente diminuir o uso do carro. Nós estamos vendo o caos que a cidade se tornou. Agora, o problema é que ele faz de forma isolada e com pouco planejamento, porque não tem uma política de investimento no transporte coletivo, de massa, investimentos para ampliação desse processo. Então é uma política desconectada. De acordo com o GDF, o valor estimado do contrato é de quase R$1 bilhão e a concessão tem o prazo de 20 anos. A proposta do governo dividiu os estacionamentos em 4 áreas, batizadas de peso amarelo, rosa, roxo e branco. A Zona Verde terá vagas no plano piloto, sudoeste e nos setores de indústrias gráficas e de indústria e abastecimento. Esses 2 especialistas em desenvolvimento urbano da CLDF produziram um estudo detalhado sobre a Zona Verde. Eles concluíram que a proposta não leva em conta as diferenças das regiões e dos usos de cada estacionamento. Na nossa opinião, esse é o maior gargalo do desenho dessa política pública, que foi desenhada de uma forma muito monolítica, que não enxerga esses usos diferentes aqui no Distrito Federal, sobretudo no IP amarelo, em que você tem, junto ao uso comercial, você tem o uso residencial, você tem o uso de pessoas que às vezes acessam órgãos públicos, precisam de serviços públicos, hospitais. Em alguns lugares aqui, pode até fazer sentido realmente você ter um espaço em que as pessoas vão ter uma maior rotatividade no estacionamento, e isso vai beneficiar o comércio, porque são espaços demandados, existe demanda para isso. E, por outro lado, você tem espaços aqui em Brasília que não tem tanta demanda. Em alguns lugares onde não tem esse conflito entre oferta e demanda, o sistema parece um pouco ineficiente. Ainda de acordo com os especialistas, cobrar por vagas nos estacionamentos não será suficiente para resolver os problemas de mobilidade urbana da cidade. A proposta, em geral, ela pode sim trazer benefícios para a população. No entanto, existem alguns riscos, a partir do estudo que nós desenvolvemos, identificamos alguns riscos na operacionalização dessa proposta, e aí, por conta disso, não é possível estimar com tanta precisão, nesse momento, se todos esses benefícios que estão sendo esperados vão se concretizar. Outra polêmica é a falta de participação popular na construção do projeto. Uma das ideias é que a proposta seja debatida na Câmara Legislativa. O projeto se iniciou em 2019 e houve uma audiência pública e um período de consulta pública ocorridos em 2020. Então, a audiência pública ocorreu, se não me engano, em 31 de julho de 2020, e o período de consultas públicas foi entre julho e agosto também de 2020. Uma questão que nós pontuamos é que de lá para cá, de 2020 para o momento atual, a proposta se modificou bastante e ainda não houve assim, uma grande oportunidade de rediscutir isso com a população. Nós pedimos na nossa comissão geral alguns desses encaminhamentos. Primeiro, informações da Secretaria de Mobilidade, desses estudos, da necessidade de se ter novas audiências públicas e de pensar também questões do próprio modelo. Para que as cobranças comecem, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Tribunal de Contas. Uma vez que o Tribunal de Contas aprovar a minuta de edital, a minuta de contrato, que já existem todos esses documentos, em tese, realmente aí o governo estaria apto a lançar o edital de licitação.
Já pensou em trocar os ônibus lotados, os congestionamentos intermináveis, o gasto com passagens ou combustíveis por um percurso ao ar livre, com direito a mais qualidade de vida e ainda ajudando o meio ambiente? Essa foi a escolha de Bruno Leite, servidor público que todos os dias vai trabalhar de bicicleta. Primeiro, que é muito mais divertido andar de bicicleta do que de carro. E segundo, pela praticidade, economia. A questão do meio ambiente também foi considerada também na decisão. E principalmente a questão do trânsito, né? Com a bicicleta você não está enfrentando o trânsito, não está na busca por vaga todo dia, não paga IPVA. Então, assim, no conjunto da obra é muito mais vantajoso bicicleta do que carro. Brasília é hoje a cidade com a segunda maior extensão de ciclovias do país. São 664 quilômetros. Perde apenas para São Paulo, que tem hoje 722 quilômetros de vias cicloviárias. E a capital federal pode ir para o topo do ranking em breve. Isso porque o governo do DF já prevê investimentos para a construção de mais 105 quilômetros, totalizando 769. De acordo com o subsecretário da Secretaria de Mobilidade do DF, o planejamento também inclui a recuperação das ciclovias já existentes. Nós também estamos muito preocupados e atentos à manutenção dessa malha. E um dos pontos que nós estamos fazendo no momento é um estudo técnico, avaliando as principais áreas, para a elaboração de um edital para ser responsável especificamente da manutenção, tanto física, quanto também da sinalização horizontal e vertical de todas as malhas cicloviárias já existentes. Atualmente, o plano piloto é a regional com maior número de pistas para bicicletas. São 138 quilômetros. Em segundo lugar está o Lago Sul, com 55 quilômetros. Em seguida aparecem Parkway, Lago Norte, Santa Maria, Ceilândia e Gama. E quem não tem bicicleta em casa pode alugar uma. Essas aqui são de uma empresa em operação no Distrito Federal desde 2021. São 70 estações como essas, espalhadas pelas Asa Sul, Asa Norte e Sudoeste, com mais de 700 bikes disponíveis. E a boa notícia é que o GDF pretende ampliar esse projeto para outras regiões administrativas. No que depender da Câmara Legislativa, o uso de bicicletas como transporte no Distrito Federal será fortalecido. Além de projetos de lei que prevêem mais educação no trânsito e apoio aos ciclistas, os deputados distritais destinam emendas para a construção de mais ciclovias. A deputada Deise Amarilho garantiu verbas para a construção de uma ciclovia no Guará. Esse local que a gente realmente destinou essa emenda é um local onde tem um trânsito de trabalhadores que vem ali da pista da rotatória e desce ali para aqueles novos condomínios, e é um local que estava realmente abandonado. Então nós colocamos 1 milhão, nós colocamos ali também uma emenda para trazer iluminação, que é um local inclusive que estava sendo muito perigoso. Ali naquela região ali, que é a região nova do Guará, a gente não tem inclusive ali linha de ônibus que está transitando já ali. Então essa questão da ciclovia vai fazer toda diferença, principalmente para quem mais precisa. Então a gente está bem... E parece que vai sair rápido, viu? Essa é a notícia boa que eu queria dar. Vai sair rápido, a emenda já foi liberada e a gente está agora fazendo desbloqueio do valor. Eu já estive, inclusive, no DR. A gente espera que até o final do ano já esteja inaugurando. Para a coordenadora da ONG Rodas da Paz, a bicicleta é o transporte do futuro. É um transporte do futuro, da vida, né? Brasília é plana, chove pouco, né? É arborizada. Então, assim, o investimento é um investimento na saúde, na vida, na humanidade e numa cidade feita para as pessoas e não para os carros. O desafio vem da mentalidade, da cultura, né? O desafio vem de você ter uma visão mais moderna de mobilidade no mundo, que tende para a sustentabilidade, para a saúde, para o meio ambiente e para as cidades mais humanas. Como usuário desse sistema de transporte, Bruno pede mais atenção e respeito no trânsito. Não tem ciclovia que vai atender todo mundo. Em nenhum lugar no mundo existe uma ciclovia que sai da porta de casa até no seu destino. Em algum momento o ciclista pega a via. Então nós precisamos ter uma população cada vez mais educada, saber que o ciclista tem direito, que em cima de uma bicicleta vai uma pessoa, um pai de família, um amigo. Então essa educação que é o grande desafio que a gente tem que ter para a sociedade.
não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.